Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. E os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura e estudo com você. A boa de hoje é o tarô mitológico, nosso estudo das cartas do tarô mitológico, né? Significado do tarô através dessa linha, né? E a carta de hoje, a carruagem ou o carro, certo? Então, bora para a nossa leitura. Lembrando que eu estou usando o próprio livro do tarô mitológico, o curso completo de tarô do Ney Knife e o livro 78 Tons de Tarô, que está no Kindle Unlimited. Então, bora para a nossa leitura, estudo, certo? Então, hoje é a carta da carruagem ou do carro. Vamos ver o que o tarô mitológico nos conta sobre a carta do carro. Ele chama de o carro em português. A carta do carro retrata um bonito homem viril de cabelos castanhos encaracolados. Não consigo ver direito isso não, mas tá bom. Olhos azuis e rosto corado, dirigindo uma carruagem de guerra em bronze. Ele veste armadura e elmo também em bronze e uma túnica de cor vermelho sangue. Se não me engano era Ares, não era? A gente já tinha visto isso. Em sua cintura, ele carrega um escudo de bronze e ao seu lado uma grande lança. Ele segura as rédeas de 2 cavalos, um branco e outro preto, que puxam a carruagem em direções opostas. A estrada poeirenta passa por um cenário deserto e avermelhado, enquanto grandes nuvens se aproximam, indicando uma iminente tempestade. Então, tá aí, né? Ele controlando uma carruagem com 2 cavalos, bem, né, imponentes. O cenário deserto pelo qual Ares passa, é Ares mesmo, né, o deus da guerra. Não tem água, uma imagem que demonstra a falta de sentimento e de relacionamento no qual dominam os impulsos agressivos. Entretanto, Ares e Afrodite têm uma mútua atração, como se os instintos de conflito e de relacionamento estivessem ligados de alguma forma. A lança de Ares forma o tradicional símbolo do masculino, uma imagem de poder fálico de potência tanto no homem quanto na mulher. Então tá aí a lança de Ares erguida, né? Então é o símbolo fálico mais tradicional desse poder masculino, que não quer dizer poder que está somente no homem. Os cavalos branco e preto, como as 2 colunas na carta da sacerdotisa, refletem o potencial para o bem e para o mal contido no instinto agressivo. Aqui encontramos Ares, o deus da guerra, que, de acordo com a mitologia, foi concebido por Hera, rainha dos deuses, sem o concurso da semente masculina. Como deus da guerra, as atividades de Ares se concentravam nas lutas. Seus 2 escudeiros, Deimos, medo, e Phobos, terror, que também diziam ser seus filhos, acompanhavam-no nos campos de batalha. Daí que vem a palavra fobia, né? Terror. Diferentemente da deusa Atena, que, como deusa guerreira, representava a estratégia e a previsão, Ares adorava o calor e a glória da batalha com uma exultante liberação de sua força ao desafiar o inimigo. Ares não era um deus apreciado por estar associado ao conflito e ao derramamento de sangue, e Zeus e Atena não gostavam dele em razão de sua força bruta e falta de refinamento. Mas Afrodite, deusa do amor, possuía gostos diferentes. Impressionada com o vigor do famoso guerreiro que, sem dúvida, comparava ao seu pouco favorecido marido Hefesto, o deus ferreiro, ela se apaixonou por Ares. O sentimento foi logo retribuído. Ares tomou a inescrupulosa vantagem da ausência de Hefesto para desonrar a união conjugal. Mas o marido descobriu o caso adúltero e planejou uma bem engendrada vingança. Secretamente, forjou uma rede tão fina que era quase impossível de ser detectada, mas tão resistente que não podia ser quebrada. Ele colocou a rede sobre a cama em que os amantes se amavam,
No encontro seguinte, no momento em que estavam repousando, Hefesto deixou cair a rede e chamou todos os deuses para testemunhar a vergonha da esposa e de seu amante. Mas a paixão de Ares ainda era ardente, apesar do ocorrido, e mais tarde dessa união com Afrodite, ele gerou uma filha, Harmonia, cuja qualidade, como o nome sugere, era o equilíbrio harmônico entre o amor e a discórdia. No sentido interior, Ares, o condutor do carro, é a representação dos instintos agressivos guiados e direcionados pela vontade da consciência. Os cavalos que puxam o carro em direções opostas são retratos dos nossos conflitantes impulsos animais cheios de vitalidade e, no entanto, negando-se a trabalhar em harmonia. Eles devem ser controlados com força e firmeza, mas sem repressão e sem quebrá-los, para não perder o poder e a força para sobreviver e criar o nosso caminho da vida. Ares, o deus sem pai, de certa forma é a imagem dos instintos naturalmente agressivos e competitivos do próprio corpo, pois lhe falta o pai espiritual arquetípico que poderia provê-lo de visão e de significado. Mas a sua vontade férrea e grande coragem são uma dimensão necessária do caráter humano, pois somente a visão espiritual não basta para sobreviver em um mundo difícil e competitivo. Tendo criado o conflito como resultado de suas escolhas amorosas, agora o louco deve enfrentar a segunda maior lição da vida, o criativo controle dos violentos e turbulentos impulsos da natureza instintiva. Portanto, por meio da figura de Ares, o condutor do carro, ele atinge a maturidade. Na Carta dos Namorados, o louco ainda é um adolescente impelido pelos sonhos românticos e pelo desejo de possuir um objeto maravilhoso. Mas por meio do carro, ele aprende a assumir as consequências de suas ações como homem e enfrenta a raiva e o conflito que ele criou dentro e fora de si mesmo. Tal como o louco, nós, homens e mulheres, devemos aprender a lutar contra os opostos e as necessidades conflitantes dentro de nós mesmos, caso pretendamos sobreviver na selva da vida. Na mitologia, Ares sempre entra em conflito, seja por uma disputa irada com alguém ou pela sua brutal busca por um objeto de amor. Mas sobrevive a todas as suas humilhações e derrotas, das quais ressurge ainda mais forte. Derradeiramente, ele gera uma criança que incorpora a serenidade que pode ser encontrada ao final de um conflito criativamente administrado. A discórdia que Ares encarna é uma experiência necessária. Por mais que queiramos nos tornar espiritualmente comprometidos, nos empenhemos em amar desinteressadamente, os impulsos agressivos internos continuarão existindo. Eles podem ser deserdados e confinados no subconsciente, do qual ressurgem como uma doença ou são projetados sobre outros que, por sua vez, liberam a sua agressividade sobre nós. Mas se pudermos enfrentar os desafios de Ares, então poderemos ser honestos a respeito dessa força interior, e o esforço para aprender a contê-la e a dirigi-la promoverá o desenvolvimento de toda a personalidade. No sentido divinatório, quando o carro aparece em uma abertura de cartas, ele prevê um conflito ou disputa que podem resultar em uma personalidade mais forte. É possível chegar a um confronto não somente com a agressão de outras pessoas, mas também com os nossos próprios impulsos competitivos e agressivos. Esse conflito não pode ser evitado, mas deve ser enfrentado com força e reserva. E dessa maneira o louco alcança a harmonia, aprendendo a administrar suas próprias contradições e passa do mundo da adolescência para o estágio seguinte da sua jornada. Bom, esse é o que o tarô mitológico nos conta sobre Ares, sobre a carta do carro, da carruagem, né? Aqui no curso do Ney Knife, a carta do carro dá início à segunda etapa, vamos dizer assim, do caminho do louco, né? A primeira etapa seria o caminho da vontade, a segunda etapa é o caminho do prazer. Então, o que ele fala aqui sobre o significado da carta?
Esse arcano sugere o momento em que estamos com a vida bem planejada, anunciando a vitória e o progresso do que se deseja. Indica novas metas ou oportunidades. Para um melhor entendimento da potencialidade do carro, pesquise as seguintes palavras: direcionar, impulsionar, progresso, determinação. Então, progresso, vitória, desenvolvimento, determinação, inteligência aguçada, impulsividade, desejos incontroláveis, poder e controle mental. Então, adverte para que o caminho é correto, mas se deve ir com moderação. Mantenha tudo o que se deseja, direcionando a vida e, se tiver em situação negativa, fala de inércia, obstáculo e irreflexão, alerta quanto a isso. E agora aqui no livro, os 78 tons de tarô, a gente tem palavras-chave: controle, força de vontade, sucesso, ação, determinação. Alerta contra agressão, oposição, falta de direção, mudança rápida, energia dispersa. Então, fala para alertar quanto a isso. Seja no amor, na carreira, na saúde ou em outras áreas, o carro é uma indicação de que você pode realizar seus objetivos por meio de foco e determinação. No entanto, quando está invertido, ele lembra de considerar os caminhos e as linhas que você pode cruzar ao tentar alcançar seus objetivos, ou quando ele estiver em significado negativo, né? Trata-se sobre vencer as incertezas dentro de você e alcançar o seu objetivo por meio de determinação, foco e força de vontade. Portanto, quando ele aparecer na leitura de tarô, considere isso um sinal de encorajamento. É revelador que você está no controle do seu caminho e pode ter sucesso. Então, alerta sobre os descontroles, né? E ele diz o quê? Em perguntas que podem resultar em uma resposta sim ou não, o carro pede ação em direção à positividade. Também o incentiva a manter o foco e acreditar em suas habilidades para encontrar o sucesso. Portanto, é um sim. E assim a gente vai encerrando o nosso estudo de hoje com a carta do carro. Opa, invertida não, sempre de cabecinha para cima. A carta do carro, que é a carta da determinação, né, do direcionamento, de colocar os seus impulsos a seu favor. É isso que eu entendo dessa carta, que eu entendi aqui no nosso estudo, sobre a determinação de colocar os seus impulsos, né, seus impulsos mais primitivos a favor do seu caminho. Tá bom? E aí, você tá gostando? Você gosta de tarô? Tá aqui acompanhando? Muito legal, né? Eu gosto muito, sou suspeita. Então, ó, deixa o seu like, isso ajuda muito aqui o nosso projetinho dentro do YouTube e ajuda também o YouTube a entender que tipo de conteúdo você gosta. Se inscreve aqui no canal para acompanhar todas as leituras e os estudos. Manda esse vídeo para os seus amigos, seus grupos de WhatsApp, que também gostam aí de tarô. Aqui embaixo tem os links das minhas redes sociais, Twitter e Instagram. E lá no Instagram você pode saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho como terapeuta holística. E aqui em cima a gente tem toda a playlist de o tarô mitológico, de todas as cartinhas, todos os trechos que já estudamos até o momento, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Tchau! Cadê meu mouse? Opa!